Olá pessoal, tudo bem? Boa tarde a todos. Como é que estão vocês? Meu nome é Lima, sou professor, estou aqui no meu escritório de educação fazendo uma palestra sobre literatura brasileira, né? Hoje é quinta-feira, 7 de novembro de 2019. São 14 horas e 29 minutos. Vamos bater um papo sobre literatura, que esse é o meu trabalho como professor, escritor e contador de histórias. Bom, estamos na cidade de Floriano. Eu queria aqui falar um pouquinho sobre um grande poeta que eu acompanhei durante a minha formação universitária. Tive o privilégio de conhecer um pouco das suas obras. E eu vou aqui apresentar para vocês aquilo que eu venho estudando um pouco sobre a obra dele. Bom, como sempre, eu gosto de comprar revistas, livros, jornais, gosto de ler. E essa revista aqui, Cult, né, é uma revista especializada em literatura. E essa revista de fevereiro de 2013, ela é o número 176, trouxe esse perfil do nosso Paulo Leminski, né? Para quem não conhece, Paulo Leminski é um poeta curitibano que fez história na literatura brasileira. Então, eu tenho aqui nós temos aqui uma resenha literária do Heitor Ferraz Melo, do livro que saiu, Toda a Poesia de Paulo Leminski, Companhia das Letras. São 424 páginas. A edição de Toda a Poesia resgata a trajetória poética de um autor que encarnou os dilemas dos anos 80 no país, né? Bom, de fundo tem aí um pouquinho de MPB. Eu acho, não sei se está incomodando, mas eu acho que falar de música hoje é falar de música que realmente você pode ter uma mensagem que possa usar a tua cabeça para pensar, né? Eu acho que é Elis Regina que está cantando, ok? Bom, o nome Paulo Leminski está relacionado a uma série de poemas curtos nos quais o humor e ironia estão presentes como numa espécie de slogan de publicidade virada do avesso. Ao anunciar críticas sobre recepciamente nas redes sociais, sua poesia circula com desenvoltura, como dizia velhos jornalistas, né? Arejam o cotidiano de muitos jovens leitores. No entanto, poucos de fato tiveram acesso, né, em papel a obra do poeta. Não por desleixo, mas porque durante muitos anos seus principais livros estavam esgotados. Num giro por um site de sebos, um livro como Distraídos Venceremos chega a custar R$100. Já o magro e grande Caprichos e Relaxos, lançado em 1983 pela coleção Cantadas Literárias da Brasiliense, fica na casa dos R$50. Salgado, né? Naquela época, para quem lê poesia, eu acho que é caro, né? Porque poesia não é uma leitura fácil, né? Principalmente a literatura de Paulo Leminski. Mas vale a pena comprar esses livros de Paulo Leminski, porque na verdade ele foi um grande poeta, um grande escritor brasileiro irreverente, que marcou
os anos 80. Leminski certamente não deveria ser uma cara preocupada com contratos e outras formalidades da vida editorial, perdão. Era poeta, encarnava a persona, tinha aquele jeito vibrante de falar com frases bombásticas, né? E também ele é cheio de humor, né? Como se pode ver em vídeos disponíveis no YouTube ou mesmo no delicioso curta-metragem de Ana Maria Magalhães, Assaltaram a Gramática, de 1985, né? Que reunia a nata da poesia brasileira nos anos 70, onde ele aparecia no aeroporto e depois no balcão de um bar com a sua bigodeira e lascando um beijo ardente em Alice Ruiz, sua mulher. Toda poesia que acaba de sair pela Companhia de Letras vem resgatar sua trajetória, reunindo todos os seus livros de poemas, desde um primeiro que combinava fotografias de Jack Pires e poemas seus chamado 40 Cliques em Curitiba, de 1976. Este livro não constava de caprichos e relaxos, que foi a sua primeira reunião que teve o mérito na época de inseri-lo num mercado muito mais amplo. A coleção Cantadas Literárias da Brasiliense fez uma triagem da poesia e da prosa nos anos 70, publicando para o público maior alguns autores importantes como o próprio Leminski, Francisco Alvim, Chacal, Ana Cristina César e tantos outros, muitos que até então publicavam apenas livros independentes de tiragens pequenas, fora do grande mercado. Esses autores que foi citado aqui fazem parte da literatura marginal. Não é essa literatura que está aí da periferia de São Paulo, não. É uma literatura que realmente tem uma postura de contestação de época, entendeu? Nos anos da ditadura militar. Muito bom para quem quer conhecer melhor a literatura dos anos 70. Bom, continuando aqui a resenha literária do Heitor Ferraz Melo, aqui na revista Cult, né? Que é um trabalho que eu faço como professor, escritor, contador de histórias. Eu tenho essa, digamos assim, esse objetivo de poder falar aqui nesse canal de comunicação do meu escritório de educação um pouco de literatura que realmente as pessoas que não têm esse acesso, porque é difícil comprar livros aqui em Floriano, aqui no Piauí, até mesmo no Brasil, porque são poucas livrarias, né? Então eu faço a divulgação para democratizar um pouco a cultura, a arte e a literatura. Bom, Mestiço Curitibano, deste primeiro livro ao último da coletânea Interverno, cujos poemas dialogavam com os desenhos de João Suplicy, há uma curta trajetória intensa e curta trajetória poética. Curta, pois Leminski, como os outros de sua geração, morreu muito novo, em 1989, né? Aos 44 anos de cirrose. Ele se dizia um mestiço curitibano, né? Nasceu na capital paranaense em 1944, abre aspas. Minha filha, ao lado do papai, é de origem polonesa e o de minha mãe, brasileira, com a composição original tipo Gilberto Freire. Português, negro e índio, fecha aspas. Disse em entrevista em 1978, né? Sua trajetória é de um menino prodígio das letras, escrevia poemas desde os 7 ou 8 anos de idade. Aos 12 entrou para o mosteiro de São Bento, em São Paulo, permanecendo 2 anos, onde tomou contato com a literatura clássica, não só lendo, como também traduzindo gregos e romanos, como Horácio. Como seu barato certamente não era virar monge beneditino,
acabou saindo e vamos encontrá-lo poucos depois, em 1963, participando da Semana Nacional de Poesia de Vanguarda em Belo Horizonte, onde conheceu o trio concretista Augusto e Haroldo de Campos e Délcio Pignatari. Em 1964 e 66, alguns dos seus poemas foram incluídos na revista Invenção, órgão oficial dos concretistas. Selava-se, né? Assim, não apenas uma amizade, mas uma forte afinidade literária. Mas, como diz Tarso de Melo no ensaio biográfico Minha Vida é Administrar Papéis, né? Envio meu dicionário, cartas e algumas críticas, organizado pelo poeta Regis Bonvicino. Foi também nesse período que surgiu outra diretriz fundamental, a sua obra, né, do Paulo Leminski, contato com o universo da contracultura, do hipismo e da tropicália. Esse encontro entre poesia concreta e tropicália, capricho e relaxo. Nunca é demais lembrar que essas palavras são aqui usadas sobretudo num sentido leminskiano. Leminski chamava de pororoca, aludindo ao encontro de rios de correntes opostas, né? Fecha aspas. Foi ainda no final dos anos 60 que o poeta começou a trabalhar com afinco no seu projeto de romance Ideia Catatal, romance fantástico, pessoal. Obra em que a invenção abre seu caminho a partir de uma suposição, como ele mesmo escreveu, e se Descartes tivesse vindo para o Brasil com Nassau, para o Recife, Olinda, ele, Descartes, fundador e patrono do pensamento analítico, apoplético, né? Nas entrópicas exuberâncias ciopiais do trópico. Aqui deve ser, na verdade, um poema que eu vou repetir para vocês entenderem um pouco. Como ele escreveu um poema aqui interessante aqui, rapidamente. Se Descartes tivesse vindo para o Brasil com Nassau, para Recife, Olinda, Vrimburgo, Freiburgo, Mauritsatz, ele, Descartes, fundador e patrono do pensamento analítico, apoplético, nas entrópicas exuberâncias cipoiais do trópico. Acho que aqui tem uma questão muito relacionada à relação da leitura que ele tinha dos clássicos em relação à visão que ele poderia se remeter ao Brasil, né? De como isso poderia, na verdade, um encontro com a literatura aqui americana, sul-americana, dele, do poeta Leminski, com a visão do escritor, filósofo Descartes. Bom, continuando aqui a crítica do escritor Paulo Leminski, outro ponto é a meia-volta vivencial. Esses antecedentes são importantes para entender o fermento inicial dessa poesia, com toda a sua inquietação e que iria marcar o panorama poético do país a partir de 1933, quando saiu Caprichos e Relaxos, reunidos seus primeiros livros de poemas, incluindo o inédito que dava título ao conjunto. Apesar do vínculo com os concretistas, ele injetou, né, uma vitalidade no chamado vigor, uma espécie de meia-volta vivencial, para roubar um termo de José Guilherme Melchior, ao comentar poetas da década de 60, onde aqui e agora passava a ser referência. Como comentou o crítico uruguaio Eduardo Milan em Esboço à Distância, o que aparece de longe também os textos. Leminski, na Fortuna Crítica, a linha que nunca termina, né? Organizada por Fabiano Calixto e André Dick, o poeta curitibano procurou uma síntese entre a tradução que herdava e seu próprio caminho a seguir. De Milan, ainda uma outra definição bastante elucidativa
desta poética, abre aspas, poemas de Leminski falam de Leminski como matéria que se faz, né? Como matéria que se faz, que se faz e se desfaz, que se perde e se reencontra numa atitude algo gestual, desmanchar-me até que depois de mim, de nós, de tudo, não resta mais que o charme, fecha aspas. Citação do poema de Leminski aqui. Nesse caminho há de se notar em vários de seus poemas essa posição que o poeta ocupa, uma espécie de lugar instável, sem velha certeza, apenas com dúvidas em algum ceticismo. Se não for forçar a mão sua poesia, então se divide em 3 momentos: o de formação, próximo às experiências, né? Experiências concretistas, e da reunião caprichos e relaxos, onde pulsa uma relação debochada, irônica com o cotidiano, e a fase final, a partir de belo distraídos. Leminski encarnou as contradições de sua época, principalmente a pororoca dos anos 80. É porque, na verdade, gente, Leminski, ele não era só um poeta, era um escritor de mão cheia, né? Porque ele falava de uma maneira simples, mas essa simplicidade tinha aquela ruptura que a época desejava, né? Nós estávamos em plena ditadura militar e o poeta tinha que ser um pouco, digamos assim, um pouco não só contestador, mas também ele tinha que falar o seu tempo, né? Então Leminski procurou falar o tempo que ele realmente necessitava para poder expressar aquele sentimento que ele via nas suas palavras. Bom, continuando, para a gente concluir aqui essa resenha literária sobre Paulo Leminski, do livro que foi lançado, né? Toda a poesia, Paulo Leminski, Companhia das Letras, né? Nós estamos lendo a resenha do senhor Heitor Ferraz Melo. Para concluir, ele fala o seguinte: eu já falei que tem 3 fases, né? 3 momentos do Paulo Leminski na sua literatura. O outro momento, a fase final, é a partir do belo distraídos venceremos, onde concluem a concisão com algo que vinha da publicidade da canção popular, o apuro técnico que, entre outros vias, vinha dos haikais. Esse haikai aí são poemas japoneses que ele assimilou para sua literatura. E uma grande introspecção, mesmo que eivada de ironia desestabilizadora, na qual o eu é colocado em questão, mas um eu que balança entre o empírico e o lírico, o do homem e do poeta, enquanto uma construção. Nesse sentido, em sua poesia, como nas letras, suas canções, como lembra José Miguel Wieniawski, no texto, abre aspas, nota sobre Leminski cancionista. Há uma questão interessante, que ele também tem esse lado de cancioneiro, né? Incluindo ao fim desta edição de toda a poesia uma oscilação irônica entre a grandeza e a desimportância, entre o menor e o enorme, a pretensão e o desconfiômetro, e adere a ela no interior da sua própria obra. A edição agora de toda a poesia põe de novo para circular em papel esse conjunto de livros que continuarão pedindo decifração à leitura de uma obra que de alguma maneira encarnou as contradições da sua época, principalmente a pororoca dos anos 80 no Brasil. Muito bem, concluímos aqui a resenha literária de hoje, né? Já são 14 horas e 49 minutos. Nós estamos apresentando aqui um pouco do nosso trabalho como professor, escritor, contador de histórias, com esse canal,
aqui do nosso escritório de educação, falando sobre a obra de Paulo Leminski, um escritor curitibano que marcou época nos anos 80. Para quem não conhece, vai lá no Google, procura, eu acho interessantíssimo, né? Você que não leu, procure ler, né? Bom, pessoal, eu vou dar agora umas dicas de livros que eu acho interessantíssimos aqui no nosso canal de literatura do Professor Lima. Umas coisas interessantes, alguns livros que você acha que podem vocês ter acesso a esses livros. É o livro de Alessandra Santos, né, da editora Versus, né? Eu vou ler aqui um pouquinho que fala sobre Arnaldo Canibal Antunes. Para quem não sabe, Arnaldo foi do Titãs, né, uma banda de pop rock dos anos 80. Tá aí ainda, né? A duras penas, porque a música brasileira ela tá focada muito em sertanejo ou em funk, né? Tá em Mato Grosso, ou Goiás aqui, que é uma música sertaneja, né? Ou no funk carioca, né? A música brasileira, aqui no Nordeste tem muito forró, mas o forró que a gente ouve aqui não é aquele mais forró que a gente que eu gostava de ouvir, né? É um forró muito, digamos assim, hoje toca, amanhã todo mundo já não sabe quem mais ouviu aquela música. É engraçado, né? A vida contemporânea, esse mundo contemporâneo traz coisas que hoje são muito instantâneas, né? As pessoas estão vivendo um mundo muito rápido, né? Bom, lembrando, esse canal aqui do meu escritório de educação, ele tem o objetivo de promover leitura para as pessoas ficarem mais, digamos assim, informadas de como, não só aqui em Floriano, mas eu acredito que como esses canais estão muito mais expostos lá em São Paulo, porque existe uma dimensão maior de pessoas que lê e com maior quantidade de livraria, mas eu acho que eu abri esse trabalho de promover leitura com literatura, porque eu acredito que vale a pena a gente dar aí um passo para poder dizer que aqui em Floriano tem pessoas que realmente têm esse cuidado com a leitura, com a literatura, pessoas que realmente gostam de cultura, arte e gostam de ler, né? Principalmente, né? E aqui, na verdade, esse canal é um canal aberto para as pessoas que acreditam não só no meu trabalho, mas também acreditam que Floriano deve ter um canal onde a gente possa falar sobre coisas importantes, que coisas que poucas pessoas falam, que é literatura, né? Porque poucas pessoas, se você for abrir um canal aqui no Facebook ou no YouTube, você vai ver que a maioria das pessoas estão usando muito uma literatura muito pobre, né? Uma literatura que não é uma literatura boa para poder você pensar um pouco sobre a sua vida, um pouco sobre o mundo, seu estilo de vida, né? Eu abri esse canal porque eu acho que esse canal é um canal propício para poder a gente discutir coisas que pouco se fala aqui em Floriano, né? Você não vê aqui muito um bate-papo, um debate sobre literatura brasileira, literatura do Piauí, literatura de Floriano, né? Então, é o único jeito, até porque é a única maneira de encontrar leitores aqui, porque é difícil, né? A não ser quando eu tenho tempo para fazer uma exposição na praça, porque infelizmente a cidade de Floriano, por incrível que pareça, nós temos algumas casas de cultura, mas eu estou aqui há mais de 20 anos, eu estou com 50 anos de idade e estou com mais de 20 anos fazendo esse trabalho e nunca fui convidado
para fazer uma exposição da literatura da minha obra que eu escrevo, né? E nem de alguns autores da cidade que eu tenho, né? E eu faço nas praças, nas ruas, onde até mesmo na minha casa aqui eu tenho esse cuidado, porque eu gosto de fazer isso. Para mim é um privilégio fazer arte para que as pessoas que não têm acesso possam ter. Democratizar a arte para mim é fazer o bem, né? Bom, vamos falar aqui desse livrinho, última dica de hoje, né? Aqui do nosso canal, do meu escritório de educação, que fica aqui na rua Clementino Ribeiro, 112 Centro, aqui no centro de Floriano, próximo ao Mercado Central, ok? Bom, o livro de Alessandra Santos, da editora Versos, fala sobre o poeta Arnaldo Canibal Antunes, né? Vamos lá, vamos ler um pouquinho dessa resenha desse livrinho da Alessandra, né? São 296 páginas, que acho que ela faz assim uma análise literária sobre o poeta Arnaldo. Lá Antunes, logo na apresentação de Arnaldo Canibal Antunes, Alessandra Santos, professora de literatura na Universidade da Colômbia Britânica, no Canadá, deixa claro seu apreço por seu objeto de estudo. Abre aspas. Arnaldo Antunes não precisa de apresentações. A forte qualidade individual do seu estilo dificulta a posição do crítico, pois sua obra é mais claramente apreciada que analisada. Fecha aspas. Escreve Alessandra. No entanto, é a abordagem crítica que ela objetiva com este aprofundado trabalho, no qual ela relaciona a obra de Antunes com o movimento antropofágico proposto por Oswald de Andrade em 1928. A evidência, pontos de contato com o concretismo nos anos 60, segundo a pesquisadora, são as inspirações locais e globais, eruditas e populares, presentes na diversificada obra do ex-Titãs, que abrange música, poesia e artes visuais, e faz o uso dos meios tecnológicos mais recentes, que faz dele um verdadeiro canibal cultural. Bom, para quem não conhece, Arnaldo Antunes, além de ser um grande músico, hoje ele está mais trabalhando em música popular brasileira, também um grande poeta, né? Então, essa foi nossa dica, né, para que vocês conheçam um pouco mais a obra de Arnaldo Antunes. Esse canal, gente, é um canal aberto para que você possa ter conhecimento um pouco da literatura. E é isso que a gente está aqui para fazer. Eu agradeço a todos que estão comigo aqui, amigos, amigas, aqui. Nós temos um canal chamado Casa das Letras, que o objetivo é promover leitura para que as pessoas possam ter acesso. Estão ouvindo um pouquinho de Tim Maia? Estão ouvindo o fundo musical? Cara, eu adoro o Tim Maia, muito bom, legal, acho maravilhoso ouvir Tim Maia. Deixou seu legado, tá aí, né? Bom, pessoal, agradeço a todos, boa tarde. A gente, mais uma vez, procura aqui fazer o nosso trabalho. É esse o meu trabalho de professor, escritor e contador de histórias. E o canal está aberto. Se você tiver aí uma dica, passa pra gente aqui que a gente, ok, vai falar com você. Se você tiver interesse de que a gente faça alguma palestra sobre literatura de Floriano, Piauí ou do Brasil e da América Latina, esse é meu trabalho como professor. Nós temos um telefone 89994081507. Valeu? Lima, seu amigo. Tchau, gente.